tema de hoje será sobre alguns problemas de infraestrutura na cidade de Marabá e socioeconômico educacional. Alguns projetos para o nosso estado e nossa região dos Carajás, em especial Marabá. O entrevistado de hoje é um administrador empresário, especialista em indústria e comércio e político brasileiro. Atualmente exerce o cargo de vice-prefeito de Marabá, no estado do Pará, pré-candidato a deputado federal. Estamos falando com João Tatagiba. Isso aí, Reile. Boa noite, Reile. Boa noite. Feliz de estar aqui com você, abrir esse canal para a gente conversar, discorrer sobre Marabá. E é bem sugestivo aqui, Geopodcast, para que possamos discutir geopolítica em Marabá, né, e região. É interessante porque nós podemos discorrer sobre vários assuntos que interessam a todos que nos assistem. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. João, eu quero saber sobre a questão, assim, no caso dos problemas da questão do alagamento, né? Quais são as causas das enchentes que ocorrem, que já ocorreram historicamente também em Marabá, que tem até lá no museu lá da Municipal, e que, segundo informações, que ocorre até pouco tempo tem ocorrido. Eu queria que você me dissesse isso. Reine, veja bem, Marabá tem um problema que é natural, né? Eu não digo que é um problema, a questão maior é a localização geográfica de Marabá. Marabá, principalmente os bairros da Folha 33, alguns bairros da Liberdade, a Velha Marabá, fica ali no encontro de dois rios. O rio Tocantins, ele recebe o rio Araguaia, ali próximo de São João. E aí, chegando em Marabá, ele recebe o Itacaiunas. Eu acho que é uma situação difícil de resolver de forma natural, porque é uma questão natural. Eu penso que esses alagamentos, já que a gente sabe que acontece quase todo ano, são periódicos mesmo, ano mais, ano menos, a municipalidade, para que consiga diminuir alguns impactos, tem que trabalhar com planejamento. Eu acredito que se planejar melhor, todos os anos que houver alagamento, você minimiza os impactos, porque mais ou menos vai acontecer. E se a gente planeja direitinho, nós podemos evitar que tenha tantos problemas sociais como a gente tem todos os anos, e de forma que as pessoas sofram menos. Porque mudar a geografia não tem jeito. Eu acredito que o melhor remédio é planejar, certo? A prefeitura planejar melhor, preparar melhor, para que quando vier os alagamentos estar em condição de minimizar os impactos negativos para a população. Aí eu quero saber, assim, o que causa o valor do preço da carne. Assim, que vai, por exemplo, aqui em Marabá, eu vou comer assim numa churrascaria, a dona do restaurante, ela acha que é revenda, que, olha, manda para mim um valor alto, aí eu não estou lembrado de onde é que vem, qual é a cidade. E aí eu queria só saber assim, o que influencia o aumento, que eu achei assim, particularmente quando eu fui comprar, devido a aqui ser uma região agropecuária, eu achei caro. Marabá é o 5º município do Brasil em produção de carne. Nós temos aqui na região São Félix do Xingu, se não me engano, é o 1º ou 2º município produtor de carne. Produzimos muita carne. Grande parte, mais de 50% da nossa produção de carne vai para o mercado externo. O nosso consumo é alto também. E você disse aí, por que a carne não baixa e tal? A carne, o custo de produção é muito alto, entendeu? E quando ela tem uma queda, o custo de produção não cai. E o produtor paga menos. O comerciante final, é natural que ele segure o valor, né? Então, o comerciante final, quando baixa alguma coisa na fonte, ele segura o preço por uma questão de ocasião. Ele vai segurar o preço para ganhar mais. O preço, no final lá,
para você que vai no açougue comprar, ele só baixa se as pessoas passarem a comprar menos. Se as pessoas continuarem consumindo a mesma coisa, ele não vai baixar porque é uma questão mercadológica. Então, eu penso que só pode baixar no prato do consumidor se o consumidor também resolver consumir menos. Porque quando consome, isso é natural, lei da oferta e da procura. Se diminui a procura, a oferta aumenta, aí baixa o preço. Mas se a procura não diminui, não vai baixar. Então eu digo que é mais essa questão de mercado mesmo. O consumo continua alto. Entendeu? Poderíamos consumir mais? Poderíamos. Essa questão que eu te falei. O comerciante final só basta se cair a venda, né? Se ele continuar vendendo, não tem necessidade. Ele não vai sentir necessário baixar de preço. Entendi. Por isso porque que não tem como tem também baixar. alguns fatores que o pessoal fala, às vezes teve uma época que o açaí estava alto, aí o pessoal fala, não, que eles exportam para o exterior. Aí tem a questão assim, eu não sei se aqui em Marabá também tem essa questão de exportar muito 70% da carne produzida aqui vai para o exterior. para o exterior. E você sabe que a carne, quando ela vai para o exterior, ela tem um preço, um valor agregado maior. Bem maior do que o valor que nós pagamos aqui. Então essa é a questão. Inclusive tem algumas commodities que a gente exporta que, infelizmente, às vezes, você já ouviu falar isso aqui é tipo exportação. O que quer dizer? Que o melhor exporta. O menos melhor fica para o mercado interno. A questão do café, né? Falam muito do café também. Eu tomei um café brasileiro, não sei, no Japão, que é ótimo, aqui não é. Exatamente. Então, é questão de mercado também. Entendi, tá certo. Agora vamos para outra pergunta aqui. Aqui, uma pergunta que tem a ver também com Marabá. Assim, os problemas aqui nós temos um problema assim, nas estradas federais que cruzam Marabá, né? Aí você pode até falar do problema e a solução, como você está falando agora, né? Eu quero que você o problema, vou logo dizer mais ou menos um problema que eu observo, aquela rotatória do 6, né, em horário de pico. Sim. Eu vejo que tem assim uma dificuldade. Graças a Deus que eu nunca sofri. Não, até que eu acho que o povo consegue se virar, né? Eu não vejo muito acidente ali, eu ainda não vi, né? Mas aí eu queria que você me dissesse aí que seria isso e outras coisas que eu não conheço, outros problemas. Tá? Olha só, Marabá é entrecortada por 3 rodovias federais e uma estadual. É a BR-222, é a BR-155 e a BR-230, que é a famosa Transamazônica, que vem ali no quilômetro 6 que você está dizendo. Essas 4 BRs, a Transamazônica cruza o quilômetro 6 ali, a 155 voltando para do Eliseu e 222, aliás, a 155 é Marabá, sentido Redenção, enfim, são 3 federais e uma estadual. São BRs que precisam de assistência, são estradas federais que precisam de cuidados, entendeu? E aquele quilômetro ali aquele viaduto do quilômetro 6 é uma necessidade premente, uma necessidade que já passou do momento de ser feito. Qual é a grande questão? São obras federais, são obras que não é que não dependa da prefeitura, são obras que por ser de grande vulto, tem que ser feita convênio com o governo federal. Não só o viaduto, eu vou mais além. Nós precisamos urgente duplicar as 4 entradas da cidade, ou seja, projetar, sabe, a duplicação das 4 entradas da cidade. Como que isso acontece? Através de convênios com o governo federal, que são obras de grande vulto que a prefeitura não dá conta de fazer. E o que é que falta? Falta quem coloca debaixo do braço e vai atrás. Por quê? Porque nós não temos um representante em Brasília. Para isso acontecer, tem que ter uma pessoa que vai atrás, que vai no Ministério dos Transportes, nesse caso de infraestrutura viária, que vai no Ministério dos Transportes, vai no governo federal e fica correndo os corredores do Congresso para a gente conseguir influência e ter convênios para fazer essas obras tão importantes para Marabá. E vou mais adiante. Não só as rodovias federais, nós precisamos aqui nós temos um projeto de uma alça viária, certo?
que ela inicia logo ali na área da Alpa, da antiga Alpa, ela ela passa abaixo ali do quilômetro 9, faz 2 pontes no Sororó e no Itacaiunas, ela chega atrás do Distrito Industrial e encontra com a 222. E ela finaliza na ponte do Rio Tocantins. Essa obra foi solicitada pela Associação Comercial em 2011. Existe o projeto, já foi licitado o projeto executivo, mas está andando a parte de Jabuti. Por quê? Porque não tem quem cuida. Quem é que cuida? O representante da cidade. Em Brasília. Não, entendi, você entendeu? Entendi como então, o grande problema nosso desses gargalos, veja você o que está hoje acontecendo em Marabá. Quando se fala em mobilidade urbana, é um caos. A cada dia que passa, nosso trânsito fica um caos, piora. Por quê? Porque tem também que reprojetar todas as vias principais da cidade. Nós temos hoje, Reni, um veículo para cada 2 habitantes. Poucos lugares têm isso. Marabá passa de 160 mil veículos, sem contar a população flutuante. Como Marabá é uma cidade polo, a região todinha flui para Marabá durante o dia e volta para casa. Então, se você contar, se passa de 200 mil veículos andando na cidade todos os dias. Nós precisamos urgentemente reprojetar todas as vias principais da cidade e projetar todas as entradas da cidade, que vai atender o que você me perguntou aqui. Melhorando os acessos, as vias de acesso à cidade com duplicação, fazendo o viaduto do quilômetro 6 e mais pelo menos 2 ou 3 viadutos dentro da cidade. Um viaduto, eu não sou engenheiro de tráfego, mas ali naquela entrada da Ponte Nova, feita pelo ex-prefeito Tião Miranda, aquilo ali tem que ter um viaduto. Ali na rodoviária, quem vem da Cidade Nova, tanto quem vem do quilômetro 6, tem que ter um viaduto para dar acesso à rodoviária, ou um viaduto para passar ali por cima e você acessar por baixo. Na Cidade Nova tem que ter um outro viaduto. Tudo isso são obras que dependem do governo federal. O que é que precisa? Representante para ir atrás disso. É verdade. Você entendeu? Então, quando a gente pensa na infraestrutura viária urbana de Marabá, é tudo isso. Por que não acontece? Porque não tem quem vá atrás. E Marabá, urgente, precisa ter uma pessoa que vá para cima para ir atrás desses convênios. Assim, quais são os seus projetos? Assim, você já falou de alguns, Fique à vontade. Mas eu quero saber se tem mais alguns aí. Você tem mais outros projetos assim para... Veja bem, nós temos aqui Marabá, uma cidade polo. Marabá atende toda a região. Eu sempre digo que Marabá acolhe o bônus de ser da cidade polo, mas acolhe também o ônus. Seja em qualquer área. Hoje, Marabá, se você for fazer uma escola para atender uma determinada população de um bairro, você tem que pensar que nós temos 3 demandas existentes. Uma demanda reprimida, porque é uma demanda que a cidade cresce, certo? Nós temos uma demanda futura, porque é uma cidade que está crescendo de forma exponencial, sozinha, de forma voluntária, e uma demanda periférica, porque Marabá atende toda a parte da mesorregião que transita por Marabá. São 3 demandas. E o que precisa disso? Precisa de mais recursos. Porque, veja bem, Marabá, isso aí em qualquer... Se você for fazer uma escola, é assim. Se for fazer um posto de saúde, é assim. Entendeu? Na infraestrutura, eu vou mais longe. Esse projeto do Pedral do Lourenço, esse projeto é um projeto que revoluciona toda a região. Marabá terá, apesar que é no município de Itupiranga, Marabá terá o antes e o depois do Pedral. Entendeu? Porque Marabá hoje é um corredor de exportação. Passa por Marabá veículos que vêm do Mato Grosso, carregados de grãos, grande parte passa por aqui. Passa por Marabá veículos que vêm carregados de grãos do sul do Pará. Passa por Marabá veículos que levam o boi em pé. Passa por Marabá veículos que levam o boi oriundo dos frigoríficos. Passa minério. Então, assim,
é um sem número de caminhões que gira em torno aí, algo em torno de 600, 650 mil caminhões por ano, certo? No período da colheita, principalmente. Passa por Marabá e finaliza em Barcarena. Para você ter uma ideia, Barcarena, às vezes, tem 5 mil caminhões estacionados para descarregar minério, grão, enfim, uma série de coisas. E a partir do momento que a gente tiver a hidrovia viabilizada, isso deixa de ser finalizado em Barcarena e vai finalizar em Marabá. Por falar nisso, você entendeu? Você falou agora, porque falou, né? Aí passa por Barcarena, mas tem também, porque eu não conheço, você tem mais tempo do que eu aqui em Marabá. Sim. Me perdoe se eu não conhecer muita coisa, mas assim, no caso, tem também, esses grãos vão para Santarém? Tem também um... Não, é outra coisa. Aí é outra coisa eu posso explicar para você. Entendi. A hora que terminar aqui, eu explico para você entender direitinho. Fale. Então, assim, a partir do momento que a gente vê, se viabiliza o canal do Lourenço, o que é a derrocagem? É interessante que o nosso espectador entenda o que é a derrocagem. Já existe um canal natural. A derrocagem nada mais é que o alargamento do canal, acompanhando o curso natural do rio. Por que alargamento? Para que as barcaças podem ir e vir. Entendeu? Hoje nós podemos fazer o transporte apenas 5 meses por ano, no período da cheia. Com a derrocagem, nós vamos poder fazer o transporte por 12 meses. E como é que vai ficar a questão da hidrelétrica? Porque uma vez eu estava andando de barco com uma pessoa de turismo, aí perguntei, dá para ir de barco de Marabá para Belém? Aí ele falou, não, porque é da hidrelétrica, depois que fizeram a hidrelétrica... Dá para ir de barco a Belém, sim, porque passa no Eclusa. A Eclusa hoje é uma realidade. Né? Tá. Então, o que eu quero te dizer? A partir do momento que a gente tem a derrocagem viabilizada, todo esse tráfego que tem hoje Marabá, que passa em Marabá, vai parar em Marabá. Não precisa ir para Barcarena. Vai parar em Marabá, embarcar aqui nas barcaças e vai embora. Então, imagine você a demanda que vai criar para Marabá para atender todo esse fluxo de veículos para que seja exportado. É um projeto estruturante que eu digo que é o principal projeto estruturante da região norte. E Marabá será o protagonista de todo esse movimento. E por que não sai? Isso tem tantos anos e por que não sai? Porque não tem quem cuide. Para sair, tem que ter uma pessoa em Brasília para ir nos ministérios, IBAMA, sei lá, onde for o órgão, chamar a bancada, entendeu? Criar um grupo aqui de prefeitos da região, das regiões de influência. Protocolar, né? Protocolar o projeto, votar, ficar em cima. Fazer o lobby lá com o governo, porque é uma obra do governo federal, para acontecer, porque vai impactar positivamente toda a região. Entendi. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? É a falta que faz de ter um representante. E nós não temos. Há 12 anos, o último que nós tivemos foi o deputado Asdrubal, o deputado Vandencock. De lá para cá, nós estamos órfãos de lideranças em Brasília para representar os influências de Marabá. Entendeu? E de Marabá e região. Agora, falando sobre Santarém, como que funciona hoje o fluxo de exportação de grãos? A produção de grãos que se tem no sul do Mato Grosso, ele continua saindo para Santos e Paranaguá. A produção de grãos que tem no médio Mato Grosso, ele entra em Santana do Araguaia, no Pará, chegando em Redenção, uma pequena parte vai para Palmeirante, embarca na Norte-Sul, para São Luís, certo? Em Pecém, e outra parte vem para Marabá, passa em Marabá, exporta através de Barcarena. Essa produção aqui que eu digo que a hora que tiver a derrocagem, ela vai chegar em Marabá, não precisa ir para Barcarena, vai embarcar nas barcaças aqui. Então, você entendeu? Entendi. Então, esse projeto que é importante. E a produção de grãos do norte do Mato Grosso, ela entra lá na Santarém, Cuiabá, e finaliza em Miritituba, no município de Itaituba. E uma pequena parte vem até Santarém.
Então, o Santarém recebe uma pequena parte da produção do norte do Mato Grosso, mas a grande maioria sai por Miritituba, que é no município de Itaituba, no Rio Tapajós. Certo? Hoje, lá, para você ter uma ideia, é o que nós sonhamos em ter aqui. Nós temos, lá tem 17 retroportos, todos particulares, para desembarque, para embarque de grãos. É o que nós queremos ter aqui. O grão vem, certo? Desembarca para as barcaças e sai para exportação. E assim sucessivamente para outras atividades. Contribuiria também no ROIT, né? Assim, se tiver um porto. Eu creio né? Posso estar enganado. Me corrija se eu. Porque um porto aqui em Marabá, assim como tem em Santarém, tem em São Luís, tem em Belém, escoando a produção por via viária, fica tipo assim um sistema modal, mais ou menos. Seria mais ou menos isso, né? Na verdade, assim, eu sempre digo, Reni, que Marabá tem uma peculiaridade muito forte, que é muito difícil você encontrar. Marabá absorve os 4 modais viários. Marabá tem o aéreo, Marabá tem o rodoviário, que são as rodovias que nós temos, são 3 estaduais e 3 federais e uma estadual. Nós temos o modal hidroviário, entendeu? Que poderá acontecer com a hidrovia, e o ferroviário. Se você imaginar que é difícil ter uma cidade que é fora da costa e absorve os 4 modais viários, eu não conheço nenhuma. O normal de absorver é uma cidade que está na costa. Marabá não é na costa e tem essa característica. Isso é muito bom. Então, é um vetor de desenvolvimento muito grande. Entendeu? A capacidade de desenvolvimento de Marabá é ímpar. Eu sempre digo isso, que a logística de Marabá, em função da sua localização geográfica, é uma logística que nós temos que é muito está muito à frente, muito diferenciada, entendeu? Isso eu acho legal de Marabá. Se quiser ir de trem, até passageiro, tem trem para carga. Isso. Nós temos aqui, sabe, algumas capacidades econômicas que é interessante frisar aqui para quem nos assiste. Marabá tem uma economia diversificada, que tudo isso influencia para desenvolver, porque a grande questão nossa é que a gente cresce, mas não desenvolve. Nós precisamos trazer políticas públicas para desenvolver. Como desenvolver? Nossa economia aqui tem um vetor de desenvolvimento muito forte na logística, como nós acabamos de falar. O que é que precisa? Políticas públicas para explorar melhor essa condição e a gente conseguir ser um modal exportador de commodities, seja a carne, seja o minério, seja o grão. Nós temos um vetor de desenvolvimento muito forte no turismo. O turismo é zero de exploração, certo? Nós temos aqui a capacidade de desenvolvimento muito grande no agronegócio. De que forma? Trazendo indústrias do agronegócio para agregar valor ao que a gente produz aqui e o que a gente absorve da região. Nós temos capacidade de desenvolvimento na indústria de transformação. O que é isso? Você pegar, por exemplo, as indústrias que a gente tem e abrir um leque para as indústrias periféricas, agregar valor. O Gusa mesmo, é o que nós produzimos aqui no Distrito Industrial, a gente pode finalizar o Gusa através da fundição, certo? Que agrega valor e gera emprego. Nós temos capacidade de crescer, de desenvolver vários outros setores, entendeu? Então, assim, o que precisa para Marabá desenvolver e deixar só de crescer? Se a gente pudesse colocar um peso aqui, ó, Marabá vai parar um pouco de crescer, ela precisa agora desenvolver. Era tudo que precisava fazer. Ou seja, explorar a capacidade econômica que a gente tem e criar riquezas. Porque é através da criação de riquezas é que traz mais dignidade ao ser humano. De que forma? Criando salários. Porque quando você explora essa capacidade econômica, você vai ter empresas investindo, certo? E criando empregos. Marabá precisa urgentemente de ter um programa de atração de investimento. Trazer empresas de fora para cá para investir e explorar melhor nossas potencialidades. No caso, a questão do Gusa seria a questão da metalurgia. Era isso?
É isso que você... Do Gusa? O Gusa é o seguinte, o Gusa tem dois tipos de finalização. Você pode finalizar o Gusa através do aço longo e plano, entendi. ou pode finalizar através da fundição. Nós temos aqui uma finalização que é feita pela Sinobras, que é para o aço longo, que é construção, que é o fio máquina e vergalhão. Entendi. Isso é interessante. A Sinobras, por exemplo, tem matéria-prima para a gente fazer o arame, o prego, etc. aqui. Por que não acontece? Porque não tem um arcabouço de incentivo para que essas empresas menores venham para usar aquela matéria-prima que a gente tem e agregar valor e gerar emprego. Não tem políticas de atração de investimento. Ajudaria até a subir mais o PIB de Marabá. Porque muito. Então a Sinobras já tem. A Sinobras tem matéria-prima para fazer. Entendeu? E se for o Gusa, que nós temos a Sinobras, que é uma aciaria, ela finaliza, fabrica o aço, e temos as outras empresas que são guseiras, certo? Não finalizam. Essas guseiras exportam o Gusa do jeito que estão, não finaliza eles. E como que você poderia agregar valor? Por exemplo, trazendo indústria de fundição para Marabá. Porque a indústria de fundição, inclusive, ela depende de menos investimento que uma aciaria e gera muito mais emprego. Entendeu? O que é que precisa para acontecer? Políticas públicas para esse tipo de investimento acontecer. Aí você tocou no turismo. Isso aí eu achei também interessante, porque eu acho que Marabá tem realmente potencial turístico, mas falta empresas assim. Uma vez eu liguei para um rapaz que ele trabalha com turismo, mas ele foca muito fora de Marabá, negócio do Parque das Andorinhas, não sei se é esse nome, a Montanha das Andorinhas, as Três Quedas, foca muito nisso. Aí eu fui pesquisar, foi no YouTube, que aqui tem o quilômetro 9, né? Aí só que ele não conhecia, ele não sabia nem onde era. E ele já mora há muito tempo aqui e trabalha com turismo. Mas isso não acontece só em Marabá, isso já aconteceu até em Belém, que tem o Parque do Igarapé. Aí eu estava quase perto do Parque do Igarapé, o mototáxi não sabia onde era. E perto da COP30, eu digo, se você que é daqui não sabe onde é, o turista que vem da Europa, piorou. Aí eu achei interessante, realmente. Qual é a questão do turismo, assim, que você acha? Olha só, Marabá, ela é entrecortada por 2 rios grandes. Nós temos riquezas naturais incríveis aqui. Nós temos um potencial de turismo muito grande. Marabá já vive um turismo de negócio. Por ser uma cidade polo, a mesma região que circunda Marabá, vem toda para Marabá para fazer negócio, órgãos públicos, né? Enfim. Isso é o turismo de negócio. Nós precisamos explorar o turismo de lazer. E a gente tem capacidade de desenvolver isso. Certo? Você disse aí Serra das Andorinhas. Mas Serra das Andorinhas faz parte de todo o complexo turístico que pode ser explorado em Marabá. Por quê? Além de você oferecer para o turista as riquezas naturais do município de Marabá, que são imensas, você pode oferecer também essas opções de turismo fora dos municípios de Marabá. Porque Marabá é o polo de tudo. Quando você traz o turista, ele vai desembarcar em Marabá, ele vai ficar no hotel de Marabá, ele vai no restaurante de Marabá, para depois ir para lá. Quando ele volta de lá daquele ponto, mesmo que seja no município fora, ele vai voltar para Marabá, ele vai consumir no hotel, ele vai consumir no restaurante, vai embarcar aqui de volta. Ela é uma cidade de apoio, né? Exatamente. Por isso que eu digo que Marabá, a prefeitura de Marabá, tinha que criar um projeto turístico regional. Porque, de qualquer forma, tudo vai redundar em benefício para Marabá. É você usar o que você tem e usar o que os outros têm também, porque você vai colher os frutos também dos outros. E a questão da segurança, né? Pela sua capacidade de absorção, né? De bem-estar, de absorção de apoio dessas pessoas que vêm trabalhar o turismo, usar o turismo. E a questão de segurança é importante para o turista, por exemplo. Eu estava vendo uma vez uma reportagem que lá fora, na Europa, é feito propagandas no Brasil. Olha, quando você chegar no Brasil, tome cuidado com assalto, com roubo, as cidades assim, até as cidades que parecem mais seguras, você tem que ter cautela. Então, por exemplo, aqui no caso, que a nossa praia fica tipo assim, uma ilha, a Tucunaré, né? Eu, pelo menos, não gosto de... Eu queria ir para Tucunaré mais à vontade, mas eu fico para pegar um barco. Vai que aconteça, eu fico pensando, se a pessoa for assaltada, levar o dinheiro, levar celular, ela vai voltar como o barqueiro
pode até ser, né? De repente, na camaradagem, vai deixar, pelo menos, ele chegar do outro lado para. Olha, tem essa questão veja bem, eu estou aqui há quase 40 anos, posso dizer, 39, em dezembro agora faz 40 anos que eu estou em Marabá. Marabá já teve momentos de ter momentos de mais violência, menos violência, mas no geral Marabá não é uma cidade violenta, entendeu? É claro que acontece um homicídio, outro aqui, pelo tamanho da cidade, por algumas questões que tem, as questões sociais que acontecem, né, nos rincões da cidade. Mas, no geral, na média, Marabá não é uma cidade tão violenta. E na nossa praia, por exemplo, eu nunca vi assim, que não tem um histórico de violência. É muito tranquilo, entendeu? É muito tranquilo. Na média, é muito tranquilo. Então, eu acho que precisava sim, claro, segurança primordial, né? Oferecer mais segurança para o turista e tal, mas não é uma coisa difícil, porque não é um ambiente no período de praia, não é um ambiente pesado, não é um ambiente carregado. O pessoal vai para usar mesmo, curtir a praia, usar das belezas naturais. Então, eu acredito que o que nos falta é investimento, precisa atenção, sabe, do poder público. Essa questão aqui. Agora sim, vamos... Agora... Mais alguns projetos, assim, mais uns 2 projetos a mais, assim, que você tem, assim. Se você Heine, veja bem, eu vou falar para você sobre a nossa caminhada agora, que eu não poderia deixar de falar. Sim, fale. Eu sou empresário, eu milito na classe empresarial, eu milito na política de desenvolvimento econômico, por conhecer de desenvolvimento econômico, porque eu acho que a melhor riqueza que tem, a maior estabilidade que você pode dar para o ser humano é quando você coloca salário no bolso do trabalhador, sabe? O salário faz o trabalhador ficar mais humanizado, porque ele pode escolher onde comprar, na hora de comprar, é fruto do seu trabalho. Então a gente tem que investir muito, eu penso que aqui a gente tem que investir muito na indústria do salário. O que quer dizer isso? Criar salário para o trabalhador. Nós temos hoje um setor que desenvolveu muito sozinho aqui, que foi o setor educacional. Nós já temos a mão de obra muito boa, mão de obra qualificada, entendeu? Claro que com algumas exceções, mas já desenvolveu muito. Se a gente comparar o que é hoje o setor educacional, o que era 20 anos atrás, houve um aumento de forma exponencial. Nós precisamos agora criar demanda para essa mão de obra das academias, entendeu? Para que a gente consiga absorver melhor essa mão de obra. Felizmente, nossa mão de obra tem melhorado muito. E o que você pensa como parlamentar? Eu acho que é procurar fazer com que a gente consiga conseguir convênios. Olha só, um negócio muito interessante. Porque o parlamentar tal, o deputado tal, trouxe emenda para Marabá. Eu vou te dar um exemplo, de uma forma bem didática. Um deputado hoje, se não me engano, tem 50 e poucos milhões. Esse ano passado foi menos ainda. Se ele pegar 50 milhões e dividir para 10 municípios, vai dar 5 milhões para cada. Se você pegar 5 milhões, investir no município pequeno, faz uma diferença muito grande. Mas se ele pegar todo esse valor de 50 milhões, colocar em Marabá, será que vai transformar alguma coisa em Marabá? Não vai. Em função da dimensão de Marabá. Esse dinheiro é bem-vindo? Claro, traga. Nós precisamos desse dinheiro. Mas o que nós precisamos é muito mais do que emendas. Nós precisamos de alguém que vá cuidar dos nossos interesses em Brasília. Nós precisamos de alguém que conheça nossas dificuldades. Nós precisamos de alguém que conheça as nossas deficiências na infraestrutura. Nós precisamos de alguém que conheça as nossas deficiências sociais. Nós precisamos de alguém que conheça as nossas deficiências estruturais de uma forma em geral, que conheça os rincões da cidade, a zona rural, políticas públicas para a agricultura familiar, que é muito mais do que deixar emenda e virar. Isso quando alguns deixam emenda, outros nem deixam. Tem muitos que vêm aqui, só tira o voto e vai embora, volta 4 anos depois. Nem conhece a cidade. Nós precisamos
de encerrar esse ciclo. Contribuir para eleger parlamentares de outra região. Marabá necessita urgentemente de mudar essa realidade. Para você ter uma ideia, na eleição de 22, 84% dos nossos votos foram para regiões longe daqui. Vem um candidato de uma região, de uma cidade de 10 mil habitantes, vem para Marabá, que tem quase 200 mil habitantes, carrega um monte de voto. O que essa pessoa vai deixar aqui? Com todo respeito, não quero citar nomes. Será que você, que é o eleitor da cidade, vai querer uma cidade melhor? Claro que vai. E o que você pode contribuir? Conscientizando a si mesmo, conscientizando a sua família, seus amigos, para que a gente coloque uma pessoa daqui que conheça seus problemas, que sabe das nossas necessidades, que você possa cobrar, porque ele vai estar aqui, onde você mora. O que é de fora, nem aqui vem. O que é de fora não sabe de nada da sua cidade. Então, muito mais que deixar emenda, você precisa colocar um parlamentar para representar a sua cidade, para levar todos os seus anseios como eleitor, como cidadão, para que traga benefícios muito maiores de quem emenda. É isso que a gente precisa. Mudar essa realidade, sabe, o Heger? E é por isso que nós estamos aqui conversando com você, para que a gente passe para um novo ciclo, colocando Marabá em um outro patamar, colocando Marabá para ser representada por pessoas que você pode cobrar. Porque a pessoa, quando é daqui, é mais fácil, é mais acessível, você pode cobrar, você vai lá no escritório, você vai deixar um recado, de alguma forma você vai incomodar essa pessoa para fazer algo e honrar o voto que você deu. Assim, é que eu esqueço, porque devido ao meu título agora que é para cá, mas não era daqui. Assim, eu quero saber por que você rompeu com o Tony Cunha. Nós entramos em 2024 numa campanha eleitoral completamente improvável, né? Foi uma campanha difícil, uma campanha que dependia de muita garra, de muita determinação e com muito trabalho conjunto, né, de todos nós e uma pequena equipe que nós tivemos. Para você ter uma ideia, o candidato opositor a nós tinha 212 candidatos a vereador, nós tínhamos 56. Nós fomos para a rua. Nós fomos para a rua e fomos conversar com as pessoas, de porta a porta. Nós fomos nas portas pedir ao povo que nos desse a confiança do seu apoio. Nós fomos para a rua falar com as pessoas que nos desse a oportunidade de fazer algo diferente para a cidade. E nesse encontro, nessa recepção que nós recebemos, as pessoas conheceram melhor a gente, para conhecer o que a gente pensa. E foi uma campanha muito participativa. Nós fizemos as mesmas coisas, tanto eu como o candidato a prefeito. E graças a Deus a gente conseguiu virar, conversando com as pessoas, tete a tete, né, de frente a frente. Conseguimos virar. Então a esperança que nós tínhamos é que, no meu caso, como eu sou oriundo do meio empresarial, eu sou oriundo daquelas pessoas que pensam Marabá de uma forma estratégica e desenvolvimentista, nós tínhamos a esperança que a gente ia conseguir trazer políticas públicas do município para que a gente conseguisse avançar nesse campo. Infelizmente, logo no início, eu vi que começou a distorcer a coisa, entendeu? É claro que nós éramos apenas, eu no meu caso, eu era apenas um coadjuvante, né? A última palavra não é minha. E isso começou a deixar a gente mais pensativo. Mas por quê? Nós falamos isso na rua, mas isso tem que acontecer. E a gente começou a ver que o que foi falado na rua nem sempre era lembrado depois. Não trouxe, eu preocupei, porque para mim foi minha primeira experiência na rua para ir pedir o apoio da população.
Então eu pensava muito nisso, poxa, mas nós temos que atender isso e isso porque nós falamos isso lá. E assim, logo nos primeiros meses, além de notar que o compromisso que nós fizemos na rua deixou de existir depois que assumiu, por outro lado, ainda veio outra iniciativa, uma atitude de distanciamento da gente, do vice-prefeito, de isolamento da gestão, entendeu? Como se fosse uma propriedade particular. Isso aqui é meu, é um brinquedo meu e ninguém mexe. Ninguém queria tomar brinquedo de ninguém. A ideia, a intenção era participar, colaborar, entendeu? E por isso foi deixando a gente meio desgostoso, deixando a gente desanimado, né? Então, sem problemas, porque eu não sou de confusão, não faço confusão com ninguém, não confronto ninguém, mas eu sei o que eu quero. E eu só posso ficar num ambiente onde eu sou bem-vindo, certo? E quando eu cheguei à conclusão que ali não era o meu lugar, eu resolvi me afastar. Porque não condiz com os meus princípios, meus compromissos, meus valores, eu achei por bem distanciar, sair da gestão. Eu tinha 2 secretarias, as secretarias me foi passada não para trabalhar, me foi passada para ser usado como objeto de isolamento da gestão, que era muito fácil fazer isso, é só fazer como foi feito, não deixou que eu fizesse nada. Foi isso que desembocou na minha decisão de afastar, de sair fora e cuidar da minha vida. Então eu continuo na função de vice-prefeito, né? Porque isso aí foi um cargo que me foi outorgado pelo povo, é um mandato que eu tenho, né? Mas os cargos que eu tinha na gestão 2 secretarias, eu preferi entregar de volta e seguir meu caminho. Então, diante desse cenário, eu afastei e fiquei quieto, analisei muito, fiz muita reflexão sobre minha carreira, minha atuação, e depois de cobranças, de ser abordados na cidade, e agora você não vai participar, eu não tinha inicialmente intenção nenhuma de participar desse pleito, mas depois de muita reflexão, de ver que nós realmente precisamos de alguém que cuide da cidade. Se você não pode atuar nessa vertente aqui, espera aí, deixa eu ver se eu consigo atuar em outra vertente, no âmbito federal. Por isso nós resolvemos pleitear agora essa pré-candidatura a deputado federal para que a gente consiga representar Marabá dignamente, bem ao tamanho de Marabá, da forma que você, que é o eleitor da cidade, você que é o povo, que é o nosso patrão, precisa de forma respeitosa e que Marabá seja atendida e consiga avançar em seus projetos mais importantes para trazer melhores dias para a população. Por isso estamos aqui. Hoje a gente já vai terminar aqui o podcast. Antes de terminar, eu quero agradecer você, João, porque foi uma aula de economia, uma aula de geografia, ainda mais eu que sou de fora, e também porque a nossa população, tem até no jornal, uma boa parte da nossa população é analfabeta funcional e analfabeta política também. Também. Né? E aí por isso que eu chamei você aqui, porque eu vi o seu currículo e confirmou aquilo que está no currículo, o seu conhecimento, que vai contribuir para nós aqui de Marabá, especial, né? E aí também, agora eu quero saber, assim, como é para a pessoa lhe conhecer melhor? Você tem Instagram, tem Facebook, você Sim. pode... Temos Instagram, né? É o @JoãoTatagiba, né? E qualquer um que acessar o nosso Instagram vai ter acesso a gente. Estamos sempre conversando com as pessoas, né? Os meios aí que existem, que as pessoas, os meios convencionais que existem todos, né? Eu acho que mais interessante são as pessoas acessarem as nossas redes sociais para ver o que a gente fala, o que a gente pensa e o que a gente quer. E mais importante que tudo, qual o caminho que a gente quer trilhar para
que traga um futuro melhor para todos nós, né? Que nós somos munícipes. Se você trabalha pela coletividade e você faz parte da coletividade, você também será beneficiado, né? Bom, eu quero aqui agradecer você pelo convite, por participar aqui desse podcast, que é o GeoPodcast. E agradecer a você, que é o cidadão e a cidadã marabaense. Quero dizer para você que Marabá pode muito mais. Marabá pode avançar muito mais, ser uma cidade mais justa, mais igualitária. Se colocarmos as pessoas certas para nos representar, nós podemos almejar melhores dias. E aqui estamos para discutir com você, conhecer melhor suas demandas e fazer com que a gente consiga estar mais à frente e fazer transformar nossa sociedade em algo melhor. Marabá pode, Marabá tem condição. Nós vivemos numa cidade rica de pessoas necessitadas. O que interessa é nós colocarmos para pessoas responsáveis que têm compromisso com você, para trazer políticas públicas que transformem as vidas das pessoas. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Obrigado aí pela audiência de vocês aí. Espero que curta, né? Dê seu like e boa noite aí. Tchau.